Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Boa noite. Uma vitória com uma dose de emoção a mais por alguns componentes. Queria que você, claro, analisasse a partida e por que na Libertadores as coisas mudam. Parece que os jogadores ficam um pouco mais pilhados. É diferente o astral todo em cima do jogo. E queria que você falasse, claro, a respeito dessa vitória no último lance. É uma vitória que deixa todos nós muito contentes. As dificuldades foram aumentando da maneira que nós criamos a chance e não fizemos o gol. Pegamos uma equipe experiente, né, com muita catimba, segurando o jogo, né, enrolando um pouquinho. Mas acho que a grande virtude da nossa equipe foi não se desorganizar, né, tentou jogar o tempo todo, não demos um chutão para frente, né, e buscou. E até os 50 do segundo tempo nós estávamos buscando, tentando, com a bola no chão, chegando pelos lados, chegando por dentro, né, para buscar o gol. E só premiou quem trabalhou. Se não foi um futebol plástico, né, foi um futebol com cara de Libertadores, de não desistir. Acho que Libertadores, o espírito é outro, porque a classificação, faltam só 4 jogos para você se classificar, e o espírito, né, é esse mesmo, né, de uma equipe aguerrida, sem ser desleal, né, nós não fomos leal em nenhum lance, e buscou o jogo a todo momento. Hoje poderíamos ter facilitado se a gente concluísse algumas finalizações, principalmente no primeiro tempo. Não aconteceram, mas soube ter paciência, ter equilíbrio de buscar o resultado até o último minuto. Ô Eduardo, eu queria que você falasse um pouco a respeito do Mina, né, que fez o gol, né, voltou ao time hoje, mas falasse um pouquinho daquele momento também, porque foi também o último lance quase da partida, né? Então, foi um lance onde o Mina saiu uma falta, ele poderia ter voltado, ele insistiu, valeu a persistência, a presença dele de área, né, de continuar ali. Ali a sensação de todos nós ali é que o gol ia sair. Essa era a sensação que a gente tinha, e no vestiário nós, com os atletas, nós conversamos com todos. E ele também, né, a partir do momento que a falta lá, ela tem a rebatida para fora da área, ele permanece na área, e aí nós tivemos a paciência de não finalizar, porque por dentro estava travado. Nós rodamos a bola até o Roger muito feliz no passe, né, um jogador que também entrou bem, aproveitar que estou citando ele aqui, como Keno, como William, né, então a gente fica muito satisfeito com tudo isso. Eduardo, hoje o Palmeiras, antes da partida, era colocado como favorito, foi o time que fez um grande investimento, pelo time que tem no papel, todos esperavam uma vitória, até com certa tranquilidade, digamos assim, né? Quando a torcida enche a arquibancada, ela quer ver o time vencendo o jogo. Em nenhum momento a torcida mostrou impaciência hoje, né, Eduardo? Eu queria que você falasse sobre isso, e isso também se deve ao crédito que vocês ganharam pelo que vocês jogaram no sábado? Eu acho que o que foi sábado é passado. Eu acho que a equipe, a mesma sensação que nós tínhamos ali dentro, que nós íamos conseguir fazer o gol, íamos ser vencedores, nós conseguimos passar isso para o torcedor. Em nenhum momento, né, teve vaia, pelo contrário, empurrou o time até o último momento, e esse gol tem muito dessa torcida. Eu acho que você não pode, com o passado, né, com o campeão brasileiro ano passado, ou com um bom jogo para trás, você não vai convencer ninguém. É dentro do campo, é na hora. E nós fizemos isso hoje, os atletas, principalmente dentro do campo, né, mostraram entrega, ganhamos quase todas as divididas, erramos, mas quando errou, pressionou e recuperou a bola, né, não se perdeu no jogo, e tudo isso a torcida viu. Né, e ela comprou o time, e ela foi papel fundamental para esse gol, de não deixar, às vezes no momento de erro, ou mais no final, quando o cansaço bate, não deixar o atleta baixar a guarda. Né, quando o atleta, às vezes, errava e baixava um pouquinho, a torcida levantava e os jogadores começavam tudo de novo. Né, e foi uma sinergia, a gente que estava ali dentro, foi uma sinergia muito forte do torcedor, e nos levou nessa vitória importantíssima nesse momento para a gente. Eduardo, aqui, 2 coisas. A primeira é o Keno, né? Porque ele foi bastante elogiado por você no jogo da quarta-feira passada, e aí foi poupado no clássico, hoje ele ficou na reserva. Qual foi a sua leitura para escalar o Guerra como titular? E uma segunda coisa, tem vitórias que iludem, né? E vitórias que são valorizadas mesmo, que colocam o time para frente. O que essa vitória de hoje te mostra para o seu caminho agora pela frente aí na Libertadores? Primeiro, a opção pelo
A verdade, a dúvida não era Guerra e Keno, era Keno e Michel, né? Essa era a nossa dúvida pelo lado direito. Na nossa leitura, nós saberíamos que o time boliviano vinha com uma retranca, ia ter uma linha muito baixa, e o Keno pelo lado direito não rende como o lado esquerdo. Pelo lado esquerdo eu tinha postado o Dudu. Então, colocar o Keno ali, sendo que não é o ponto forte dele, e eu não ia ter tanto fundo para ele fazer em velocidade, né? Então foi por isso que o Michel precisava de um cara que viesse por dentro, precisava do passe, né? Eu acredito que funcionou bem, e no segundo tempo a gente volta e a gente abre os dois, porque o time boliviano também já sentiu um pouquinho o peso do jogo, né? E aí acho que estrategicamente surtiu bastante efeito. Tem vitórias que elas não podem empolgar, né? Eu acho que você não pode ficar empolgado, achar que tá tudo bem, está tudo certo. Mas essa vitória de hoje nos mostra um time com uma identidade, um time extremamente aguerrido e um time que, junto com isso, um time técnico. Nós tentamos jogar a todo momento, mesmo com a primeira linha de 5, mesmo com 4 homens de marcação na segunda linha, muito compacto. O time não se omitiu de jogar. Tentou jogar, teve erros, mas teve muito mais acertos. Quando errou, buscou e recuperou essa bola, pressionou e recuperou. Então é um time que está criando uma identidade de luta, sem deixar a qualidade técnica que nós temos de lado. Então ainda tem muito para percorrer ainda, né, mas hoje, né, essa semana, ela tá sendo boa para a gente, né, de mostrar, né, um caminho bom para a gente continuar seguindo. Eduardo, em alguns momentos da partida na transmissão a gente chamava a atenção de que ou os jogadores se precipitavam um pouco ali na hora de ser um pouquinho mais efetivo, estavam um pouco afobados, né? Tudo isso acho que devido às circunstâncias, o gol não sai. Como é que se pode trabalhar isso para uma competição que você sabe que tem essa característica, né? Para que os jogadores sejam menos afoitos e mais incisivos assim? E uma segunda, o que nesse momento conta a experiência, por exemplo, de jogadores como o Zé Roberto, como o Dracena, o próprio Felipe Melo, uns caras mais cascudos assim, para conduzir situações como essa? A gente nós jogamos contra um adversário muito bem postado taticamente, muito bem fechado, né, e você propicia erros, né? Eu não digo afoito. Um timezinho, um passinho um pouquinho antes, você entrava na cara do gol deles, nós tentamos fazer isso. Pecamos um pouquinho, né, nesse time, trabalhar, né, porque se a gente acerta 3, 4 bolas, principalmente com o Dudu no primeiro tempo, com o próprio Miguel, né, no segundo tempo, a gente teria resolvido a partida. Trabalhar essa paciência e esse time de furar a linha adversária. Esse é um ponto. Desculpa a sequência da pergunta. Dos jogadores mais experientes. Fundamental. Hoje os jogadores como o Edu, que vem crescendo, vem numa crescente impressionante, dá suporte ao Mina, que já tem muita qualidade, tem experiência, então isso você solidifica. Você tem o Zé Roberto, né, com muito equilíbrio de marcação, muito equilíbrio na hora que a gente precisou jogar e não dar um chutão, de não alongar essa bola. Era o cara que vinha buscar essa bola no pé, o Jean, Fernando Praz. Nós colocamos hoje propositalmente um time bastante experiente. Das ideias da montagem desse time de hoje, tinha esse peso, porque a gente sabia que a gente ia pegar um time que vinha bem postado, que vinha bem fechado, e a gente ia ter que ter essa paciência. Então, uma das decisões, não há decisão, mas uma das decisões passa pela experiência desses jogadores, né, como Guerra, como o Felipe, que fez uma grande partida, o próprio Tietê. Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Com relação ao crescimento tático dessa equipe, né? Hoje o Palmeiras enfrentou um adversário que, para muitos, lembrou o Ituano, lembrou o Corinthians com a menos e lembrou a Ferroviária. Cada jogo teve a sua característica de evolução do Palmeiras em termos táticos para furar o bloqueio. Tanto que você mesmo já disse que trabalhou exatamente isso, furar linhas muito compostas de diversos jogadores. Queria que você explicasse um pouco desse trabalho e a evolução tática do time para conseguir essa missão que é furar esse tipo de bloqueio. Primeiro, quando a gente trabalha isso, né, a gente trabalha o passe, né, a penetração dos jogadores, nós tivemos bastante, né, por fraçãozinha de segundo, né, nós não saímos na cara do gol, mas fora isso, você não pode ficar vulnerável ao contra-ataque.
você não pode dar ao seu adversário a arma que ele queria. Então nós conseguimos jogar, nós rodamos a bola, entrou o passe vertical por dentro, né? O Guerra teve uma participação até cansar, teve uma participação muito efetiva, veio buscar essa bola, tentou esse passe entre linhas para furar a linha adversária. Então nós tivemos tudo isso e não sofremos, né, o contra-ataque. A gente sempre bem postado, com 2 ou 3 homens na nossa linha, que propiciou a gente levar a nossa esperança de fazer o gol até o último minuto. Né, não ser surpreendido, de repente, com um gol num contra-ataque, num mano a mano, e aí punha tudo a perder. Eu acho que é um trabalho tanto dessa fase ofensiva, mas também, principalmente, nesse posicionamento defensivo, de você bloquear a transição ofensiva do seu adversário. Isso a gente conseguiu bem. Eduardo, o que a gente viu no primeiro tempo, um Palmeiras atacando como dono da casa, mas efetivamente não chegou nem muito a assustar o adversário. Então a pergunta é, o que você conversou, o que você pediu, qual foi a sua conversa no intervalo, que o time voltou mordendo até com toda essa dificuldade da retranca, e se me permite, para você já ir tranquilizando o torcedor, que vai ser assim daqui para frente, né? Porque Libertadores não vai ter coisa fácil assim. No primeiro tempo, nós tivemos um posicionamento um pouquinho menos aguerrido do segundo. Né? A ideia não era arriscar tudo. Né? Nós tivemos um posicionamento, mesmo assim nós criamos muitas situações. Né? Nós preenchemos o meio com meias, né? com o Tietê, com o Guerra, com o próprio Michel quando vinha por dentro. Tivemos felicidade e criamos 3 boas chances. Né? No segundo tempo, a gente precisou arriscar um pouquinho mais, adiantar um pouquinho, né? Adiantar um pouquinho mais o Zé, adiantei um pouquinho mais o Jean. A entrada, as 2 primeiras substituições na tentativa de abrir a equipe adversária, né? Por dentro já estava ficando difícil e o Guerra baixou um pouquinho, então a gente tentou entrar por fora, pelos lados, né? Até o Dudu fez um segundo volante para a gente, mais uma posição que o Dudu tem nos ajudado, tem sido um coringa para a gente. E a gente tentou, de todas as maneiras, entrar na equipe deles conforme a nossa leitura. E aí entra, no segundo tempo, entra o coração, aí entrou a torcida, né, que a gente precisava desse resultado, precisava vencer, era importante, e aí você dá um passinho além da parte tática, da parte técnica, né, você avança um sinal para você ir buscar a vitória, que era importante para a gente. Eduardo, boa noite. Boa noite. Passado o sufoco e a primeira vitória do Palmeiras na fase de grupos da Copa Libertadores, agora você tem um clássico pela frente contra o Santos que não deixa de ser tão importante quanto. Sim. Pelo fato de ser um adversário do porte do Santos e que se tornou muito... A rivalidade cresceu muito, né, nos últimos anos com o Palmeiras. Assim como no jogo contra o São Paulo, a questão física vai ser fundamental para você definir o time que vai levar lá para a Baixada Santista. E se você, depois do jogo de hoje, já sentiu que algum jogador sentiu um desgaste a mais que possivelmente vai ser difícil que esteja em campo no domingo? Primeiro, né, essa semana, enquanto todo mundo colocava ela, ou essas 2 semanas, que era uma semana difícil, né, acho que para a gente caiu bem. Né, nessas 2 semanas são jogos decisivos, pesados, com 2 de Libertadores e 2 clássicos de extrema rivalidade aqui em São Paulo. Então, acho que tudo isso, né, nós encaramos como decisões, como jogos importantíssimos para a gente criar essa identidade. Essa identidade que nós estamos começando a criar, né, ela precisava passar por esses 4 jogos, né, 3 até agora e mais um. Então, foi bem-vindo para a gente, né, essa sequência de jogos. Contra o Santos, é a mesma ideia do São Paulo, é colocar o que tiver de melhor. Lógico, se você tiver que arriscar, tiver algum jogador que você possa sofrer algum risco, nós vamos pesar isso. Embora eu tenha um dia a mais de descanso, eu tenho um dia a mais para recuperar, diferente do jogo do São Paulo, que eu tinha uma logística complicada, devido ao pouco tempo de planejamento que nós tivemos, né, um dia a menos. Hoje não. Hoje nós temos aí 3 dias para descansar, recuperar, poder treinar e colocar a melhor equipe. Mas essa partida como o Santos, ela vai ser encarada como foi contra o Tucumã, contra o São Paulo, contra o Wilstermann, e vai ser contra o Santos, que para a gente é importante, né, continuar criando essa identidade e conseguir bons resultados. Eduardo, observando o Santos, a forma como trabalha e como joga em casa, eu me recordo que você chegou a pontuar que para deixar com que o São Paulo não jogasse
A equipe tinha que trabalhar com linhas altas, tinha que deixar com que o São Paulo não chegasse no terceiro terço ali do campo. Sim. Diante do Santos na Vila Belmiro, a postura é a mesma? Para neutralizar o Santos, o Palmeiras tem que usar uma estratégia parecida? O Santos joga de forma parecida com a do São Paulo em termos de criação ali no terceiro terço? O Santos perdeu alguns jogadores, tem jogadores voltando. Né? A gente tem que esperar um pouquinho para ver como vai ser esse Santos que a gente vai encarar. Amanhã nós vamos estar assistindo para estudar direitinho. Né? Se ele vem com o Renato, você tem que tirar o Renato do jogo, né? no bom sentido, marcar, adiantar a marcação. Se não vem, é outro tipo de marcação. O que importa é que tem que ser encarado como um clássico, com uma necessidade de se ganhar lá em Santos. Acho que tem um tempo que o Palmeiras não ganha em Santos. Né? Então isso a gente tem trabalhado e fazer desse jogo mais uma decisão. Né? A partir do mês de abril, a gente tem quartas de final, oitavas, quartas de final, semifinal, final, mais 2 jogos de Libertadores. Então nós vamos ter um abril só decisões. Então a gente tá se preparando para esse momento, né? E o jogo do Santos é mais um jogo que é pesado, que você tem que encarar com seriedade, para que você possa continuar criando essa identidade que eu tenho falado, para você chegar bem em abril e poder atingir os objetivos que nós traçamos para esse primeiro semestre. Eduardo, boa noite. Boa noite. Eu até queria retomar esse ponto que você comentou. Semanas atrás a gente falava que essa sequência do Palmeiras, Libertadores alternada com clássicos, era muito difícil, mas a gente está acabando ela aí com 3 dos 4 jogos com resultados muito positivos. Você falou que essa série também é muito importante para criar identidade. Sim. O que você espera ver do Palmeiras depois desses 4 jogos? O que você espera ver de positivo? O que deve ser de legado desses 4 jogos tão difíceis aí que você está terminando aí essa série? Hoje os times que você enfrenta, tanto na Libertadores como no Campeonato Paulista, né, os times que vêm jogar, principalmente aqui no Allianz, né, eles vão vir fechados, né, e a gente tem que estar preparado para isso. Temos a nossa qualidade técnica, temos a nossa organização, mas o legado que a gente tem que deixar é o que aconteceu hoje, de não desistir, de buscar, de não se desorganizar, de não desesperar, de buscar o gol equilibrado, né, como nós fizemos hoje. Às vezes a parte técnica ela não vai funcionar, a gente vai errar, mas você não pode se omitir de buscar o resultado, de colocar o adversário no campo dele, de pressionar o adversário lá na sua saída de bola. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso bem. Hoje, eu não peguei os números ainda, mas nós roubamos muitas bolas na intermediária defensiva deles. Né? Mas foram muitas bolas roubadas, bolas que na saída deles, ou bola que nós perdemos e eles roubaram, nós roubamos de novo deles. Então essa identidade a gente tem que levar para o resto do ano, esse espírito, né, e a torcida está embutida dentro dele e está vindo junto. Oi, Eduardo, boa noite. Boa noite. Gostaria que você falasse um pouquinho do papel dos laterais do Palmeiras. Muitas vezes o Zé Roberto vem buscar a bola dos zagueiros por dentro, o Jean também vem buscar a bola dos zagueiros por dentro. Isso é para dar mais uma opção de apoio aí na construção, na saída de bola, na construção das jogadas. E se isso está relacionado à entrada do Keno e do Roger Guedes pelos lados para dar essa opção de linha de fundo. Se esse papel dos laterais não deixa os lados do campo, às vezes, sem preenchimento para uma jogada de linha de fundo. A gente tem colocado, o Jean no primeiro tempo ele deu uns 4 cruzamentos bons. O que aconteceu é que eles tinham uma linha de 5 e dificultou um pouquinho, né, a nossa investida pelos lados. Né, e o Jean e o Zé são meias volantes, né, e tem essa facilidade de vir jogar por dentro. Né, então o lado direito principalmente tinha uma inversão, quando o Michel vinha por dentro, o Jean estava aberto, e quando o Jean vinha por dentro, a gente procurava abrir o Michel. Só que o Michel é um meia, né, ele vai ser um extrema pelo lado esquerdo, e pelo lado direito ele vem por dentro. Então, algumas situações aconteceram de estar ali. Né? No segundo tempo foi um pouco dessa conversa, da gente adiantar um pouquinho para tentar esse cruzamento, botar essa bola na área, para que o Miguel pudesse fazer o gol para a gente.